Mas e aí? O que é esse conceito de advocacia 4.0, 5.0? Será mesmo que é relevante no meio de tanta coisa para a gente fazer? A gente ainda precisa se preocupar com esses conceitos? Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar a origem desses conceitos. Que bom te ter por aqui. Meu nome é Andréia, eu sou advogada e estrategista digital e a minha missão por aqui é te ensinar a advogar com clareza e empatia, entregando mais, porém com menos desgaste. Mas vamos lá, esse tema do vídeo de hoje, advocacia 4.0 e 5.0, o que é? Vamos lá, para a gente começar a entender esses conceitos, a gente precisa ir um pouquinho lá em 2011, quando esse termo surgiu. A primeira vez que ele surgiu foi numa feira em 2011, numa feira de Hannover, na Alemanha, que falava sobre a quarta revolução industrial. E esse termo foi utilizado lá para quê? Para associar a tecnologia com automações da indústria. Isso foi um boom muito forte naquela época. E a comunidade jurídica, que também estava dando seus primeiros passos na tecnologia, se apropriou desse termo e começou a falar sobre a advocacia 4.0, trazendo tecnologia para a advocacia. O que fez total sentido, porque eu lembro muito bem, em 2010, a gente fazia pouquíssimas petições eletrônicas. A gente fazia no trabalhista, eles aceitavam, era uma forma um pouco híbrida, bem precária, mas a gente conseguia fazer. O Tribunal de Justiça, ele também já estava aceitando algumas petições, digitalização de documentos, então o termo ele foi bem recebido pela comunidade jurídica. Mas foi através dessa revolução, a quarta revolução industrial, que foi citada nesta feira de tecnologia, que surgiu o termo. Então, nossos procedimentos ficaram tecnológicos, foram avançando, e aí chegou a pandemia, que deu o maior boom da tecnologia no direito, porque foi possível fazer audiências por videoconferência, que até então a gente utilizava pouquíssimo, mais no direito criminal, no civil não era utilizado, no trabalhista também não. Se falou e se resgatou novamente esse termo, advocacia 4.0, e do quanto seria importante. Mas o que aconteceu? Com essa preocupação de automação e esse foco total na área tecnológica, a gente se afastou um pouco do contato humano com o cliente. Então, o cliente ele começou a falar com o robô, o cliente ele começou a receber e-mails, e o tratamento entre advogado e cliente ele ficou mais frio. E aí veio a nova era, que é a advocacia 5.0. Uma advocacia mais humana, mais próxima do cliente, se sentiu a necessidade de criar esse conceito para quê? Para que a gente desse um olhar especial para essa novidade. Não era uma novidade, foi uma consequência aí desses processos tecnológicos. A advocacia 5.0, ela traz esse fator humano, essa condição de ter mais contato com o cliente, ser mais empático com o cliente. E aí eu adiciono mais um item, não só pensar no cliente, mas pensar no advogado, pensar na pessoa que precisa dar o atendimento. E aí se preocupar mais com as nossas rotinas, se preocupar com a nossa saúde mental, porque se a gente não tiver um ponto de preocupação com a nossa saúde mental, a gente não consegue entregar mais com menos desgaste. E aí, esses são os conceitos. Mas e aí? Por que eu preciso me preocupar com isso? Porque a concorrência é alta. Então, o advogado que tem uma proximidade maior com o cliente, que ele é mais acessível, que ele tem assim um contato um pouco mais caloroso com esse cliente, pode sair na frente. E por isso que a gente precisa dar atenção. Então, é relevante? É relevante sim. É uma tendência sim. Os clientes preferirem advogados mais acessíveis do que advogados de grandes bancas aí que às vezes nem fala com o cliente. O cliente é atendido por estagiário, o cliente é atendido por assistentes. Na hora da audiência, o advogado que conversou com ele não é o mesmo.
e aí o cliente se sente um pouco mais perdido. E numa era mais urbanizada, se você é um advogado que dá esse atendimento, você acaba saindo na frente. E é por isso que é importante a gente entender as eras que a advocacia está passando. É muito importante, sim. E aí, me conta, você já conhecia esses conceitos? Já ouviu falar desse conceito de advocacia 4.0, 5.0? Você já aplicava aí no seu escritório? Porque depois eu descobri que eu aplicava sem conhecer os conceitos. Me conta, vou adorar saber. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo.